Curso Bíblico: Como ensinar na escola dominical. Um estudo sobre teologia prática para a escola dominical. Na aula passada, falamos sobre a importância da técnica de ensino para a comunicação adequada da Palavra de Deus. Falamos sobre a essência das coisas e a importância de identificá-la para um estudo apurado das Escrituras. Introduzimos a noção de uma estrutura comum nos discursos de modo geral. Na aula de hoje, vamos discorrer sobre a estrutura de um texto partindo do conceito de essência aplicado a um texto bíblico. Usaremos João 3,16 como texto de exemplo por ser bem conhecido e fácil de verificar os conceitos que abordaremos no texto. Alerta importante: nosso estudo está tendo um foco estrutural do discurso para ensino bíblico. Portanto, não vamos explicar a interpretação do texto, mas apenas a estrutura. Os textos usados são apenas exemplos. Em outro curso, trataremos especificamente da interpretação bíblica. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. O nosso objetivo é meditar sobre como estudar a Bíblia para ensinar na escola bíblica dominical. Eu quero iniciar a aula de hoje, o nosso curso de hoje, tratando com você sobre uma ilustração de uma coisa do dia a dia que eu vejo na minha família. A minha esposa, Lucimar, ela tem uma habilidade muito interessante. Ela gosta muito de cozinhar, de cuidar das pessoas até. Ela é uma pessoa cuidadora. E é interessante que a Lucimar, quando ela vai a algum lugar e descobre uma comida que ela goste, um prato diferenciado, ela começa a saborear aquele prato e tentar descobrir quais são os ingredientes que estão naquele prato, para tentar fazê-lo em casa. Via de regra, ela faz em casa para a família também, com algumas variações. Às vezes ela tenta o ponto mais exato daquele prato, na quantidade de ingredientes, mas geralmente ela costuma acertar nos ingredientes que vão entrar naquele prato que vai ser servido. E é interessante isso. Ela sabe qual é o prato, a conformação final do prato, como aquele prato vai ser feito, vai ser apresentado, como ele vai estar concluído, e ao mesmo tempo ela consegue determinar quais são os ingredientes principais daquele prato. Sem os ingredientes ela não poderia fazer nada. Vamos dar um exemplo simples. Você tem várias fatias de bolo e dessas fatias de bolo você escolhe uma que achou mais gostosa e você tem que saber quais são os ingredientes. Você vai ver uns ingredientes, pensar naqueles ingredientes e de repente vai ver que alguns ingredientes são comuns a quase todos os bolos. Por exemplo, farinha de trigo, ovos, leite são comuns a todos os bolos. Então, como você vai saber o que é diferente? Lembra que nós falamos da essência na aula anterior? Farinha de trigo, ovos, leite e um pouco d'água ou fermento são a essência do bolo em geral, o básico do bolo. Mas o bolo varia muito, tanto em sua cobertura, como em seu recheio, como em outros ingredientes que podem ser administrados. Por exemplo, um bolo de chocolate, ele vai receber chocolate, mas não deixa de ser bolo. Então você tem que saber quais são os ingredientes essenciais e quais são os ingredientes que estão agregados a essência, ao que é essencial ali. E isso é muito importante saber quando vamos estudar qualquer coisa. Qualquer coisa que nós vamos estudar, nós precisamos saber classificar o que é essencial e o que não é tão essencial assim. Ou que é até essencial, é até importante, mas tem uma relação secundária com as coisas. E nós estamos aqui para estudar como ensinar a Palavra de Deus na escola bíblica dominical. E o nosso ingrediente principal é exatamente isso, a palavra, e especialmente a Palavra de Deus. Então, como vamos saber quais são os ingredientes da Palavra de Deus? Você pode me perguntar, pois a Palavra de Deus é imensa, é rica, complexa. Eu não posso definir os ingredientes de toda a Palavra de Deus. Obviamente que não, mas você pode definir os ingredientes de um pequeno texto. Quando vamos ensinar a Bíblia, nós ensinamos baseados em textos bíblicos.
esses textos bíblicos que nós ensinamos, na base deles, eles são feitos para que nós meditemos nesse texto. E quando nós selecionamos o texto adequado, nós podemos escolher quais são os termos desse texto, ou melhor, não escolher, descobrir. Porque quando você prega a palavra de Deus, ao contrário do que muita gente pensa e até do que muita gente faz, você não coloca na Bíblia o que você quer, mas você descobre o que a Bíblia diz para você. É essa que é a função do pastor, descobrir o que a Bíblia diz e ensinar para a igreja. E você descobre isso a cada momento. Por isso, por ser a Bíblia tão ampla e tão cheia de textos, ninguém estuda a Bíblia toda num seminário, mas estuda várias ferramentas que ajudam a esse seminarista, ou futuro pastor, ou futuro bacharel em teologia, a saber pesquisar a Bíblia e encontrar o significado, a essência de cada texto, o significado universal de cada texto, que não muda apesar das circunstâncias e das condições culturais em que se esteja envolvido. E pensando nisso, que a nossa matéria-prima é a palavra, precisamos saber então classificar as palavras. E como nós vamos classificar as palavras? Observe, para classificar as palavras, nós precisamos ter algumas classes. E nós não vamos usar propriamente as classes da gramática do português. Vamos usar as classes que o Aristóteles sugeriu, mas não vou entrar nesse detalhe com muitas minúcias, até porque não é minha praia a filosofia, mas eu vou dar uns detalhes sobre isso, pequenos, que vão fazer você entender onde a gente vai procurar. Você vai classificar as palavras como aquelas que são essenciais e aquelas palavras que vamos chamar assim, para facilitar o estudo, de secundárias. As palavras essenciais são os nomes das coisas, e os verbos, ou seja, o que aquelas coisas fazem. As palavras secundárias seriam aquelas coisas que dão quantidade, qualidade, que dão geralmente uma intensidade às coisas, ou que às vezes até conectam as coisas. Então você vai encontrar aí, por exemplo, muito, grande, pequeno, bonito, aí dá uma qualidade, feio, amargo, dá uma qualidade também. Veja bem, muito já dá intensidade. Então você pode observar que existem palavras que estão acompanhando o texto, que dão mais sentido ao texto, mas que não são o próprio texto. Isso é o que a gente vai analisar para poder separar os nossos termos. Então, quando você pensa, por exemplo, que Deus é bom ao infinito, você também pode dizer Deus é infinitamente bom, mas eu prefiro que você diga de outra forma para ficar mais fácil de entender o que eu vou explicar. Quando você diz Deus é bom ao infinito, você diz que Deus é Deus, dá o nome da pessoa, dá o nome de quem é Deus. E o verbo ser, que é bom, ou seja, qualidade, deu uma qualidade. E ao infinito, bom ao infinito. Ao infinito é a qualidade da própria bondade de Deus. A bondade de Deus é tão infinita quanto Ele. Observe, foi uma qualidade atribuída a uma qualidade e Deus é o indivíduo. E interessante que tem também aqui um verbo, que é o verbo ser. Não é tão estranho a gente aprender isso, a questão do ser, porque quando nós respondemos alguma coisa, muitas vezes nós dizemos simplesmente é, ou seja, existe. Isso que significa. Então Deus existe bom até o infinito. Entendeu? Então é isso que a gente vai procurar nas palavras, vai procurar no texto bíblico. Nós estamos usando, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você analisar esse texto, se você for verificar esse texto, você vai poder observar que há ali algumas palavras nesse sentido, algumas palavras que formam, vamos dizer assim, as nossas palavras que são os ingredientes, são os termos daquele texto em si. Se você pegar João 3,16, você poderá encontrar ali, por exemplo, o substantivo Deus, o verbo amou, o substantivo mundo, vou trocar substantivo por nome agora,
a intensidade, muito. O verbo, deu. Um outro nome, filho. Um outro verbo, crer. Um outro nome, vida. E uma outra qualidade, a qualidade da vida, eterna. A vida com Deus. Nós encontramos aqui algumas palavras que elas nos dão praticamente o que diz João 3,16. E assim nós estamos analisando melhor o texto, naquilo que ele diz de fato, e não no que nós queremos que ele diga. Observe, Deus amou o mundo muito, deu o Filho, crer, vida eterna. Se eu digo essas palavras e fizesse um jogo para você deduzir qual é o texto bíblico, você imediatamente deduziria, não só porque conhece o texto bíblico, creio eu, né? Vamos pensar que estamos falando para crentes, como também porque faz sentido as palavras junto com aquele texto, ok? Muito bem. Observe que os termos, eles resumem bem de perto, muito próximo, o que o texto quer dizer. Ele meio que limpa algumas palavras. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu boto Deus, eu tiro o porquê. Porque o porquê ele está fazendo tipo uma ligação com o que vinha antes, com o versículo anterior. Mas eu quero só analisar João 3,16. Então já elimino o porquê e pego somente a palavra Deus. E amou ainda tem o seguinte, de tal maneira, e eu boto simplesmente muito, porque é o mesmo significado. Observe que você vai simplificando para você poder entender melhor o texto. Quero ressaltar aqui, isso não tira a sua obrigação de orar, de vigiar e de refletir em oração na palavra de Deus, e de também não te dá o direito de amortecer a ação do Espírito no seu coração apenas por técnica. As técnicas, elas são auxiliares, elas não são o principal. Quando elas se tornam o principal na vida de um crente, de um pregador, elas se tornam exatamente a morte espiritual para uma pessoa. Tá bom? Vamos tomar cuidado com isso. E por isso, você vendo essa demonstração aí, que os termos eles são fundamentais na construção da ideia, exatamente por essa necessidade fundamental desses termos, não podemos tirar um termo da Bíblia. Alguns querem tirar alguns termos da Bíblia que defendem que algumas práticas, que alguns comportamentos são pecado. É pecado condenado por Deus ao inferno. E as pessoas querem tirar isso da Bíblia. Quando ele tira alguma coisa da Bíblia, ele deturpa a Bíblia. E Jesus diz, ai daquele que tirar um i ou um tio da palavra de Deus. Não podemos tirar nada da palavra de Deus. Não podemos permitir que ninguém tire nada da palavra de Deus. E é interessante, portanto, que nós vemos aí que nós temos termos e que precisamos detectar esses termos para entender mais facilmente o que diz a palavra de Deus. Agora, esses termos essenciais, esses termos que você viu aí, que nós já falamos e que são importantes, eles possuem conexões, eles formam conexões no discurso. E é necessário que você conecte esses termos para você dizer qual é a lógica entre os termos, né? Existem várias formas de se fazer isso. Uma das formas mais famosas é aquele formato lógico do silogismo, que diz assim, por exemplo, Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Mas eu não vou ficar preso nisso, porque me parece que é um pouco mais difícil, não é tão prático de você entender e até de aplicar também, às vezes dá uma certa dificuldade. Então vamos para o fácil, para o mais fácil, para o mais inteligível. Imagine que você vai usar somente já que e por quê, só essas duas palavras. Você vai começar dizendo já que tal coisa e já que tal coisa. Então, por que você não fez isso? Você vai começar com já que e depois perguntar. Só isso que você vai fazer. Isso vai estar dentro da ideia do seu texto, baseado naqueles textos que nós abordamos anteriormente, naqueles termos, naquelas palavras que nós analisamos anteriormente. Eu vou dar um exemplo para você agora.
Imagine que você diga assim na sua colocação daquele texto de João 3,16. Já que Deus amou o mundo de forma imensa, e já que Jesus morreu para termos vida eterna, aí você entra com a pergunta: por que você ainda não aceitou a Jesus? Ora, isso já te propõe a ideia geral do texto e como você vai dirigir e conduzir um provável sermão ou uma aula da IBD. Percebe isso? Você bota, já que Deus amou o mundo de forma imensa, já que Deus deu o seu Filho para morrer por nós e nos dar vida, por que você não aceita Jesus? Outra palavra que você pode usar, se preferir, é considerando que Deus amou o mundo de tal maneira, considerando que Ele deu seu Filho para nos salvar, logo, por que você não aceita Jesus? Né? Também seria uma forma mais difícil. Mas eu acho que o já que é mais popular, mais acessível ao grupo que eu quero atingir. Eu quero que você domine a Bíblia Sagrada, não que você seja um especialista em lógica, retórica, ou seja lá o que for. Eu quero apenas que você saiba estudar a Bíblia Sagrada. Não importa se você está usando considerando ou já que, isso não faz diferença. O que faz diferença é o resultado, tá bom? Então vamos pensar nisso. Então você vê, através disso aí, que nós conseguimos estabelecer uma ideia geral daquele texto, né? Uma ideia geral, que você coloca o que é afirmado e faz uma pergunta. Quando você faz isso, você tem a possibilidade de gerar uma conclusão. Isso mesmo, você vai gerar a conclusão antes de terminar. Só que nós estamos falando somente da forma, tá? Vou deixar bem claro aqui, nós estamos falando somente da forma do discurso. Não estamos falando dos detalhes da leitura bíblica, da meditação e de coisas assim. Tem outros vídeos aí que eu postei na internet que tratam até de coisas assim. Como nós estamos falando da forma, você vai para a conclusão, mas essa é uma conclusão prévia. Uma conclusão prévia. Você, na verdade, tem que pesquisar a Bíblia e analisar se ela realmente diz aquilo que você concluiu. Aí sim você vai estar fazendo um verdadeiro trabalho. Mas você começa por uma conclusão prévia. Essa sua conclusão prévia, que nós usamos também na teologia, e que muitos pensam que a teologia é coisa de bobo, né? Mas não é bem assim. Essa conclusão prévia é o mesmo que a hipótese que você usa para fazer certos trabalhos científicos. Só que eu estou explicando de uma forma mais fácil, espero que você esteja entendendo de forma mais fácil do que a complicação de outros tipos de disciplinas que são de nível superior e que falam uma linguagem adequada àquele meio, tá bom? Eu estou aqui tentando atingir, novamente repito, a pessoas de todos os níveis escolares. Agora, pensando bem, veja o que nós fizemos com aqueles termos e com essa consideração que nós fizemos, essas duas afirmações, já que, e por que você não faz isso, né? Veja o que deu. A conclusão. Por amor, Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E se crermos no Filho, aceitamos a doação de Deus. Logo, pela fé em Jesus, somos salvos. Você simplesmente escreveu por extenso o que seria. Isso já seria a conclusão de um estudo. Dando mais um dado, a conclusão já é a preparação da sua introdução. Então você já tem a conclusão e a introdução. Você só precisa confirmar a conclusão. Se a conclusão se confirmar ou se não se confirmar, você vai fazer conforme o resultado daquela conclusão prévia que você tirou, daquela ideia inicial que você tirou do texto. Como João 3,16 não é um texto polêmico, nós podemos dizer que esta conclusão está certa logo de antemão. Mas agora, alguns textos difíceis, você poderá tirar uma conclusão de imediato e depois, quando você for estudar as Escrituras, você vai perceber que não é bem aquela conclusão que a Bíblia quer que você chegue, que Deus revelou ali na Sagrada Escritura. Aconselho você a estudar alguns vídeos que eu estou passando sobre hermenêutica e sobre como estudar a Bíblia também em outros vídeos do meu canal. Dá uma olhada que vai ser bom para você compreender essas coisas, porque estou tentando focalizar aqui mais na forma, ok? Então você percebe
que havendo essa concentração de termos, essa separação dos termos, se você os separa, você automaticamente se torna capaz, totalmente capaz, de fazer uma dedução sobre aqueles termos e resumir com suas palavras o que o texto diz. Na verdade, a conclusão ali, aquelas perguntas, elas já induzem para o que você vai fazer durante a demonstração da sua ideia, que você vai até a conclusão. E nós vamos falar depois da introdução também. Então por hoje é só, e essa foi a aula que eu tive com vocês hoje. É um prazer estar compartilhando com você. Muito obrigado por estar em abibliavocê.com.br. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Na aula de hoje aprendemos que a palavra é a matéria-prima do sermão, que podemos classificar as palavras, que as palavras estão no texto e indicam o sentido prévio, que podemos usar uma estrutura já que e porque. Faça um exercício prático para fixar a matéria que estudamos, resuma o que aprendeu e publique como comentário deste vídeo. Escolha outro texto bíblico diferente de João 3,16 e faça sua própria interpretação prévia como conclusão. Nos vemos na próxima aula, onde vamos aprender como criar o tema da mensagem e vamos aprender o básico sobre como demonstrar uma ideia.